Agora, sabe o que eu vou ouvir de vocês dizendo assim? Ah, mas hoje no centro espírita, se a gente trouxer situações problema e estimular as pessoas a pesquisar, elas não vão. Não é isso que a gente ouve? Vocês sabem por quê? Não. Porque as pessoas são burras? Não. Não? Por quê? Porque as pessoas que têm mais autonomia e que gostam de pesquisar foram embora. E ficaram os que não gostam, que querem receber as coisas prontas, ou os que conseguiram um lugar de destaque. Então, por exemplo, eu estou no centro espírita porque desde os 18 eu coordeno um grupo de estudo. Porque se não tivesse um espaço para trabalhar dentro do meu perfil, com 18 anos eu estava lá na faculdade, porque na faculdade a gente está pesquisando, a gente está escrevendo texto, a gente está apresentando em congresso. Se não tivesse espaço para me desenvolver lá no centro, então vocês vão ver que as pessoas com nível de autonomia, elas só ficaram porque elas foram encontrando um espaço para trabalhar. O sujeito autônomo que não encontra espaço para trabalhar, ele vai embora. E quem que fica? Dentro do perfil, a gente pode depois tentar discutir um pouco mais, nós separamos, vamos ficar com 3 grupos que é mais fácil. O dependente, o intermediário e o autônomo. Dentro do nosso método, o autônomo, ou ele começa logo a coordenar, fazer palestra e assumir tarefas, ou ele vai embora do centro. Fica um intermediário para baixo e o dependente. Esses ficaram. Então hoje, quando eu proponho uma pesquisa no centro, a maioria das pessoas não faz pesquisa porque os que ficaram foram o dependente ou o interessado, que a gente chama que é o do meio para baixo, ou o interessado. O outro perfil não ficou. Mas se nós não formos acrescentando o método que trabalhe com os autônomos, nós vamos sempre ficar só com os dependentes. Agora vamos trabalhar com os autônomos e mandar todos os dependentes para o inferno. É isso que a gente vai fazer? Muda tudo e agora é só pesquisa. Só pesquisa agora. Vamos fazer? Vamos. Aí a gente agora atende um grupo e desatende outro. Não foi inteligente. Nós precisamos ter diferentes métodos que atendam diferentes perfis. Esse é o grande desafio, que daí eu trabalho por projetos. Você ter diferentes métodos que atendam diferentes perfis. O nosso problema hoje é que esse método que alimenta a passividade das pessoas, a palestra, o grupo de estudo, que já está certo, quais são as questões que a gente vai estudar até o final do ano, não importa se a pessoa tem interesse ou não tem... eu queria fazer uma pergunta. Não, esse aí é no final do ano que vem que a gente vai estudar esse tema. Agora não é esse tema aqui. Esse sujeito que tem uma pergunta, tem 2, tem 3, tem 5 perguntas e vai ter que deixar lá para o final do ano que vem, ele é um sujeito acomodado. Mas se ele ficar, ele é acomodado. O Manuel... Só um pouquinho, deixa eu terminar essa ideia. Ele é um sujeito acomodado. Então ele fica nos nossos grupos. Mas quando precisar de um coordenador de grupo de estudo, ele vai assumir? Quando precisar de um palestrante, ele vai assumir? Quando precisar de um dirigente de centro espírita, ele vai assumir? Não, porque ele é do perfil dependente. Ele vai precisar que alguém mande, ele vai precisar que alguém fale. Ele é um ótimo colaborador para trabalhar, mas ele não tem autonomia para assumir, para presidir um centro, para dirigir tarefas, para coordenar um trabalho. Então, qual é o grande buraco que hoje nós temos no movimento espírita? Toda a nossa instituição está organizada para dependentes. Mas para que ela exista, se desenvolva e cresça, ela precisa de autônomos. Então o que acontece? Maria apareceu 1 ano no centro espírita, já fala, pelo amor de Deus, se assume a secretaria. Porque tem um perfil de maior autonomia, tinha um buraco, e quem percebeu que a pessoa tinha autonomia enfiou ali no buraco. Mas se não tivesse aquele buraco, se não tivesse possibilidade de se desenvolver ao longo de 2 ou 3 anos, não ficaria. Vocês entendem? Então só vão ficando as pessoas que forem para atender os buracos, porque na hora do buraco a gente abre, né? E vem qualquer um. Precisamos de um coordenador de grupo de estudo. Nem gostava muito da Andréia. Pelo amor de Deus, Andréia, você pode assumir pra gente? Aí a Andréia tinha um perfil de maior autonomia, assumiu, ela fica. Agora, todos os outros que tinham perfil de maior autonomia e que não tiveram espaço para trabalhar, não ficam. Mas também às vezes tem muito esse perfil de autonomia e a
chato, né? Não, mas é isso que eu ia falar. Mas claro que é, mas E o aí perfil a de pessoa- autonomia. A pessoa, ela fica desmotivada, fica por outras razões, inúmeras, mas está completamente desmotivada, ou ela vai embora. Mas as pessoas com perfil de autonomia num lugar de dependente são chatas. Ou arrogantes, metidas. Eu acho que é mais Não, isso a gente pela parte- sempre é. pela- Mesmo que fica quieto também é arrogante e metido, né?